Então, bom dia novamente, seja bem-vindo. Então, a gente vai retomar as aulas, né, de controle e poluição do solo. Postar aqui o slide para facilitar a nossa conversa aqui. Professor, licença. Pois não? O senhor viu a minha mensagem falando da Luciana no chat? Não, não preste atenção que É colocou que agora. ela não está participando da aula por causa que a internet dela não está pegando. Ah, tudo bem, tranquilo. Aí eu vou só anotar aqui para justificar a falta dela, tá? Aí, Ok. gente, o compromisso é com vocês aí, quem faltar, né, quem sair da sala um pouco antes, para vocês entender o conteúdo e porque a gente vai cobrar lá naquele formulário, tá? Então, talvez a gente dê umas duas ou três videoaulas para a gente fazer o formulário. Então, vocês têm que tentar depois de alguma forma assistir, né? Para não ficar assim tão prejudicado, tá? Acho que eu postei errado aqui. Interromper aqui, não era essa apresentação. Deixa eu colocar aqui a certa, que eu acho que eu tinha fechado. Aqui é o slide 5, né? Qualquer coisa, gente, vocês podem perguntar sem problema nenhum, tá? Vocês podem interromper. A ideia aqui é que vocês entendam o conteúdo, entendam a informação. Eu não Professor, foi. amanhã também ela lhe manda uma mensagem lá no grupo, só que ela não tá aqui por causa da internet. Como é o nome dela? Maiane. Maiane, tá. Aí, gente, quem tiver aqui, não esqueça de assinar lá, tá? A frequência que eu já coloquei aí no grupo. Se tiver algum problema, me avisa. Vocês estão visualizando aí o slide? Sim. Tá, eu só coloquei aqui em formato de livro, que é para mim tentar ver o chat. Tá, então a gente está no nosso quinto slide, tá? Trabalhamos 4 videoaulas no primeiro bimestre e agora a gente está aqui no quinto. Eu coloquei esse tema aí, gênese do solo, que seria a origem, né, do solo, mas eu vou trabalhar também outro, digamos, mais conteúdo além disso, né, que seria, digamos assim, a amostragem de solo, como é feito, tá? E algumas coisas aqui, gente, vocês já viram em geografia, eu acredito, ou outra disciplina, e muito conteúdo vai ficar até mais tranquilo, porque vocês vão mesmo que revisar aí alguns conceitos, tá? Então, isso vai facilitar aí um pouco a compreensão, tá? Mas aquilo que eu falei, se vocês quiserem intervir ou até ajudar no entendimento, fiquem à vontade. Essas intervenções, né, o complemento, né, até com a experiência que vocês estão vivendo aí no cultivo, isso só faz ajudar o entendimento, tá? Eu não estou aqui como esse dono do conhecimento total, né? Eu ainda preciso estudar mais um pouquinho, ainda preciso aprender muita coisa sobre solo, tá? Então, a gente está aqui numa parceria de construção de conhecimento, tá? Então, não fiquem, digamos, com, com uma certa dificuldade, com dúvida, né, em relação a tirar dúvida. Eu acho que eu vou postar novamente o formulário, que estou vendo que deu um problema de novo, né? Ele, tipo, não atualizou aqui, né? Vocês estão conseguindo assinar esse formulário? Tá Eu certo. consegui. Ah, então tá ok, porque eu pensei que. Então aí, gente, se vocês quiserem compartilhar novamente para os colegas aí, compartilha, que eu acho que eu fechei a tela aqui. Tá, então não dá sequência, tá? Para a gente não perder o foco aqui. Opa. Então a primeira ideia que a gente vem construindo aí desde o início do módulo é entender o solo, né?
o que é o solo, né? A gente já chegou, a gente viu lá no primeiro bimestre, né, a importância dele. Mas agora a gente vai começar a ampliar isso para a gente entender como ele é constituído, né? Como ele se forma, digamos assim. Então, a primeira coisa é a constituição dele, né? De que é constituído o solo, né? Porque, de repente, a gente pode imaginar que o solo só é a terra, por exemplo. Ele só tem esse componente, mas que, na verdade, não tem. Ele é uma composição de diversas situações, né? Podemos dizer assim. A primeira dela é que o solo é constituído de material mineral e orgânico, né? Por exemplo, que material orgânico é esse? As folhas que caem das próprias árvores, as raízes, animais que morrem, né? Aqueles micro-animais, né? Que estão a minhoca, que está lá no meio da terra. Então, esse material, quando morre, elas se decompõem, que a gente fala por decompositores, né? Por micro-organismos. Eles vão comendo, né? E aí vai se transformando em solo. Essa é a matéria orgânica. Digamos, essa é a composição principal nutritiva do solo. É nessa parte que está, digamos, a comida, né, das plantas, que elas se alimentam de nutrientes, né? Que seria quando o solo, a matéria orgânica, ela está já mineralizada, né, ela já está em forma de mineral. O que seria mineral? Aí já seria o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, né, que ele está lá misturado no solo, né, em tamanhos assim micros, para poder a planta poder comer isso, né, e aí ela vai se desenvolver. Então, o solo tem esse primeiro componente, né, que eu posso dizer assim. Depois ele tem a água. Se o solo não tiver água, ele está, digamos, meio que inerte, ele é uma rocha, não é solo. Então, se eu pensar numa pedra, numa rocha, não é solo, é só aquela pedra, só aquele componente. Então, para mim ter esse solo pronto digamos, nutrir uma planta ou para fazer uma fundação da construção de uma edificação, ele tem que ter esse constituinte, que seria também a água e o ar, tá? Então, a água a gente já sabe, né, a forma líquida, né? Por exemplo, se tem nutriente lá no solo, mas não tem água, ele está inerte também, ele não está completo. E se ele não tiver poros, buraquinho, para o ar estar circulando lá dentro desse solo, ele também não se constitui. Então, ele precisa do ar, né, que é aquela parte, digamos, gasosa, como eu falei assim, oxigênio é uma parte gasosa. O próprio nitrogênio atmosférico também é um gás, tá? Então, ele faz parte lá daquela constituição. Ou seja, quais os componentes que fazem parte do solo? Matéria mineral e orgânica, água e ar. São os componentes chave aí do solo. É por isso que a gente dá o nome de... A composição do solo, ela é trifásica, digamos. Ela tem três fases. É um sistema trifásico porque ela tem esse conjunto, né? Que é esse mineral e matéria orgânica, água, ar, que compõe aí o solo, tá? E aí as proporções dela variam, né? De cada tipo de solo. Aí tem aqui um gráfico apenas para dar digamos assim, um indicativo do quantitativo que tem mais ou menos no solo, né? O geral, né? Mas isso vai depender de cada tipo de solo. Quando eu falo cada tipo, eu estou falando assim, um solo chamado organossolo, ou um solo, um latossolo, neossolo, né? São os solos que existem, né? Cada um, claro, vai diferenciar aí essa composição. Mas, de forma geral, nós temos aí uma posição do solo aí, basicamente 25% de água, 25% de ar, e os 50% restante, varia aí, né, de quase 50%, seria os materiais minerais e a matéria orgânica, que é o volume, né, que tem aí no solo, né? Então, as porcentagens aí maior realmente são dessa parte mais sólida, podemos dizer assim. Mas que os outros componentes são fundamental aí para ela se constituir, até para ela se transformar, né,
e outros tipos de solo que a gente vai ver lá na frente. Ok? Então, essa gênese do solo, né, essa transformação aí do solo, ela é numa idade, digamos assim, geológica, de milhões de anos, né, ou seja, fora da nossa realidade. Então, por exemplo, na nossa geração, de repente, a gente não consegue acompanhar a transformação da rocha, numa rocha, uma rocha da origem dela, né, até a formação de um solo. Então, aqui tem uma imagem, né, digamos que o solo, ao longo dos anos, ele vai se transformando. Então, isso significa dizer que eu tiver aqui uma rocha, ó, ela vai ter só aqui aquela camada C, ó, que é a camada R da rocha, né? Sem digamos, água, sem, de repente, o ar, porque ela está lá uma pedra. Né? Ela está lá começando a aparecer o link, né, que é aquele musgo, e aí ela começa a sofrer o processo de constituição da matéria orgânica, aí vai se degradando, aí vai infiltrando, digamos assim, essa parte aí orgânica dentro da pedra, aí vai quebrando, né, vai se desintegrando e vai formando a rocha. Aí depois vem um solo jovem, ele ainda está, a maior parte dele é pedra, mas já tem já um componente, já tem já um pouco de matéria orgânica. E aí, ao longo dos anos, de milhões de anos, inclusive, né? Aí ele vai aumentando essa parte orgânica e também já vai infiltrando outro constituinte, por exemplo, vai aparecendo óxido de ferro, óxido de manganês, calcário, e vai aumentando essa espessura. Tá? Então, isso daí, digamos, ao longo dos anos, né, que vai ocorrendo. E aí vocês percebem que a camada de rocha, aquela camada R, ela vai diminuindo ao longo dos anos. É claro que às vezes a gente pode encontrar aí a rocha R, né, essa rocha aí bruta, digamos assim, aflorando a superfície, né, pode acontecer isso aí. E aí a gente já vai acompanhando já o perfil do solo que vai aparecendo, né, camada A, camada B, C, e assim aquelas camadas que a gente falou lá no primeiro bimestre. Até chegar a um solo mais velho, né, que é o ideal para fazer cultivo, o ideal para produzir alimentos, por exemplo. E aí ele já está um solo já com todo o seu perfil, tudo certinho, apto aí à produção. Aí tem alguns nomes aqui, por exemplo, latossolo, neossolo, né, que seria a formação desse solo, né, seria os tipos de solo que são formados, que são 13, né, 13 nomes, que a gente vai ver lá para frente esses nomes do solo. Vai lembrar, né, que talvez você já tenha visto também, de como é os nomes direitinho, tá? Então, esse processo lá que teve, desde a rocha, né, que a gente viu na imagem, ele foi promovido por alguns parâmetros, né? A gente vai falar lá na frente de intemperismo, que aí pode ser os processos físico, químico, processo biológico, que aí deu a formação desse solo. Por esses processos aí que a gente vai falar de forma separada, mas muitas das vezes ele acontece de forma conjunta. Está acontecendo um processo físico, químico e biológico já ao mesmo tempo. E com isso gera alguns tipos de rocha, alguns tipos de solo, né, que pode favorecer ou não ao processo de construção civil, ao processo de fertilidade, e assim vai. Ok? Tranquilo, pessoal? Vocês estão entendendo até aqui? A gente está meio que só retomando, né, alguns conceitos aí, né? Então, diversos autores, né, falam sobre a questão do temperismo, né? Tem vários trabalhos, é a origem, a gênese de tudo, né? Onde começa a se pensar aí como é que o solo vem se constituindo, né? E aí eu peguei um pedaço aí do estudo do Branco, né? Que fala que o temperismo é um conjunto de processos químico, físico e biológico que, em conjunto, atuam sobre a rocha, que ela vai ficar exposta ao ar, à água e ao tempo, né? Então, com isso, ela vai se transformar em um solo, que é aquela imagem que a gente acabou de ver anteriormente, tá? Só colocou de forma textual aqui. E, de acordo com a força do intemperismo, ou seja, com o clima da região,
com a pressão, com o vento e outros fenômenos da natureza, vai se transformar em diversos tipos de rocha que a gente conhece, né? Coloquei algumas aqui, mas a gente já viu em aulas passadas, né? Diversos tipos, né? As rochas, que seriam as rochas basálticas, as rochas metamórfica, sedimentar, né? Então, processos aí que envolve essa questão do intemperismo, é físico, químico, biológico, e surgiu os tipos de rocha. No caso aqui, o arenito, né, por processo de sedimentar, né, ao longo dos anos, ela se transforma no quartzo. Opa. E o basalto, ao longo dos anos, pelo processo físico, pressão, ele vai se transformar na caulinita. E assim vai os outros parâmetros. Por exemplo, o petróleo, a mesma coisa, né, vai ficar lá os recursos minerais, né, vegetais ou animais, ele vai ficar lá numa pressão, numa temperatura, e ele vai se transformar em petróleo, que a gente conhece, né? Então, é todo um processo ao longo dos anos, tá? E aí, falar rapidamente do físico, né? Que, por exemplo, o físico, a principal processo dele é a temperatura. Pode ser temperatura e pressão, né? Que seria parâmetros físicos, dentro da água, dentro de qualquer processo, então temperatura e pressão ela é um temperismo físico, né? E aí, por isso, né, ela vai, digamos, se desgastar ou se transformar em outra rocha, em outro material, por esse processo aí físico, tá? E aí, com isso, né, por exemplo, aqui o quartzo, né, se ele tiver exposto a uma temperatura muito alta, né, a fonte de calor, ele vai se dilatar mais e vai sofrer maior desgaste do que uma rocha de feldspalto. Tá? Então, tem esse processo. E aí vai surgir outros tipos de rocha também através disso, tá? É só uma forma geral, tá bom? O químico, né, é o mais, digamos, o comum, né, que acontece, porque são as reações químicas, né, são uma diversidade de reações que podem ocorrer, né? E aí com essas reações, né, digamos, transformação de um mineral para outro, no caso aqui a olivina, peroxina, peroxigênico, ela vai sofrer uma reação e vai se transformar numa outra rocha, pelo processo químico, ou seja, ela pode agregar mais ferro, ou mais magnésio, ou mais calcário, aí ela vai se transformar numa outra rocha, porque houve uma transformação na reação química, tá? Essa reação química é aquilo que a gente está acostumado a ver lá na química. Uma formulação se transformou noutra formulação. Por exemplo, se a reação tiver mais ferro, ela vai ser uma outra formulação, no caso, a olivina. Se ela tiver mais magnésio, ela vai se transformar numa outra rocha, porque digamos, ela vai se formar numa rocha de calcário, porque ela vai ter excesso de magnésio ou cálcio. Tá? Então, por isso que é chamado de fenômeno químico. E aí tem fator aí que favorece, né, essa transformação. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele vai acelerar esses processos, porque o solo vai ficar, digamos assim, mais ácido, né, com excesso de dióxido de carbono, e essa acidez vai aumentar, digamos assim, uma reação, pelo processo já da química mesmo, processo natural, né, que fica sofrendo processo de corrosão, e aí vai evaporando alguns constituintes e aí vai se transformando aí numa outra rocha, ok? E aí o biológico tem a ver com os seres vivos, seja eles animais ou os vegetais. Se eles ficarem em processo de acidez, aumento de temperatura, pressão, aí eles vão também sofrer alguns processos também reativos, né? Só porque eles são vegetal e mineral, né? Não é só a rocha em si. E esses processos eles vão se transformar em outros produtos, por exemplo, como o carvão mineral, né? Porque tem aquele carvão vegetal que a gente faz lá, até esqueci o nome lá, que a gente faz o carvão lá.
tem um nome lá que é o carvão vegetal, né? Põe lá a madeira para no forno, aí tem o carvão vegetal. Ou esse carvão mineral pressionado em alta pressão, né, no solo ou temperatura e transforma o carvão mineral que é muito explorado aí em muitos países, né? Ou transforma também o petróleo. O petróleo ele é desse processo, porque ao longo de muitos anos atrás, tinha, digamos assim, dinossauro, tinha, às vezes, a vegetação ela foi submersa, aí ela ficou por ação de pressão e temperatura, e foi transformado o petróleo. Então, por isso que as fontes de petróleo, elas são fonte esgotável, né? Elas são fontes não renováveis, porque tem a jazida, né, de petróleo, mas elas têm um limite de produto, né? Tem uma quantidade lá que não vai ficar para a vida toda. Tá? Então, por isso que o petróleo, que a gente é dependente, né, é um dos grandes riscos aí para a sociedade. Tendo em vista que se o petróleo ficar caro, a gente vai enfrentar uma série de situações. Mas o petróleo, ele surgiu através do processo de intemperismo biológico. É claro que não foi só biológico, teve lá envolvido lá o químico e o físico também. Mas como ele envolve lá os seres vivos, aí convencionou-se chamar de biológico, tá? Por exemplo, se cair em alguma prova o processo que transforma o petróleo, ou faz surgir o petróleo, o conceito ideal seria através do intemperismo biológico, tá? São coisas que você já viram no ensino médio, né? A gente está relembrando aqui de uma forma mais pontual aí para o solo, tá? E aqui a gente tem uma imagem que ela retrata aí um processo biológico, digamos, natural, o que a gente vem falando, né? Da matéria orgânica, da transpiração das folhas, da alimentação dessa planta, que é geralmente pelas raízes, né? Ela vai entrar lá no xilema da planta, e aí ela vai levar o alimento para o resto da planta. Mas geralmente ela é feita pelas raízes. Aqui tem um ciclo, né? Que acontece naturalmente, né? Por exemplo, uma árvore, ela nasce, ela vai crescer, vai dar frutos e vai morrer. Então, essa matéria dela, né, essas folhas, esses galhos, ela vai retornar novamente para o solo. Então, é um ciclo aí contínuo, né? Se a gente intervém e tira toda a vegetação, aí vai quebrar esse ciclo e aí vai ocorrer uma série de processos. Tá? Então, se a gente olhar aqui, né, a imagem, né, esse ciclo aqui, os nutrientes relacionados no solo, que também tem relacionado com a biomassa, né? A biomassa seria essa folha, esse pau, né? Esse caule, né? Esses galhos, né? Eles formam a biomassa dessa árvore, né? E aí acontece, de forma geral, da seguinte forma, né? Por exemplo, as folhas, elas vão cair, ó. A folha, o galho, elas vão... Mesmo a planta estando viva, né? Elas vão cair, vão ficar velha, né? A gente fala de senescência. A planta vai ficar velha, ou até mesmo o fruto vai cair, né, aqui no solo, aí aqui vai acontecer o processo de decomposição, degradação dessa matéria, que a gente fala de matéria orgânica, né, a folha, como a gente falou lá na primeira slide, né, a folha, a raiz, o caule, os animais mortos, né, todos eles vão se decompor, se degradar e vão servir de comida aqui para a planta, tá? Eles vão se degradar, se decompor e forma aqui nessa primeira camada aqui a matéria orgânica. E a raiz que está aqui embaixo, né, da árvore, né, todas as plantas vão ter essa raiz, e ela vai puxar o nutriente, que está aqui embaixo, né. Depois que, por exemplo, a folha se degrada, ela vai se transformar num nutriente. Quem poderia dizer qual o nutriente que é transformado mais ou menos a biomassa? Quem que pode dizer aí? Coloca aqui para mim aqui no chat. Por exemplo, eu vou chutar vários aqui para vocês tentarem pensar. Nós temos aí o carbono, nitrogênio, nós temos potássio, cálcio, magnésio, olha, tem vários nutrientes. No caso, que nutriente mais ou menos a folha, esse galho, ele vai favorecer aí o solo? Quem é que pode dizer aí? Um desses nutrientes que eu falei aí. Alguém não se lembra de nenhum, não? Quais são os nossos nutrientes essenciais que a gente falou no primeiro bimestre? Alguém se lembra de algum nutriente essencial?
Eu acabei de falar alguns aqui, né? Vocês podem olhar na imagem aí também, na imagem ela está mostrando alguns nutrientes. Que seria o processo de decomposição da matéria orgânica, né? Ou seja, dessas folhas, desses galhos, aí está se apodrecendo, né? Está se decompondo, aí está também essa composição, né? Que é o solo, né? Que é um substrato, ele tem nutrientes lá dentro, os principais nutrientes. Alguém não se lembra de nenhum? No caso, qual a comida que vocês estão dando lá para a planta de vocês? Qual que vocês pensaram, né? Ah, eu vou dar um adubo aqui para minha planta, mas o adubo é um nutriente. Qual é esse nutriente que vocês estão dando lá para a planta comer? A planta é um ser vivo, né? A gente acabou de ver, né? Processo biológico, então ela precisa de comida, precisa da água, obviamente. Se não tiver água, ela vai morrer, porque ela puxa, né, essa comida, né, com esse nutriente, digamos, com água, né? É igual a gente está comendo e está tomando água, às vezes, né? Então, a planta está fazendo a mesma coisa. Olha aí, a Inara falou nitrogênio, perfeito. A folha, a matéria orgânica, gente, de forma geral, ela tem todos esses nutrientes que eu falei. Quase, basicamente todos. Porque é só a gente pensar, por exemplo, a folha. Ela está sendo mantida aqui por comida. Então, provavelmente, ela tem todos aqueles 17 nutrientes. Porque se ela não tiver, ela vai morrer, ela vai pegar doença, ela não vai sobreviver. Então, qual é esses 17, professor? Eu não sei se eu vou lembrar de todos, né? Mas o geral aí seria, principalmente, que é os macros, né? Que é carbono, nitrogênio e oxigênio, né, que seria a maior quantidade que a gente encontra na planta, principalmente carbono. Aí depois vem a sequência do macronutriente, que seria magnésio, cálcio, enxofre, eu não estou lembrando o resto. Aí os micro, né? E ferro, e os outros. Alumínio, até aqui, ó. Potássio é macro, cloro é micro, tá? Magnésio é macro, então são diversos, né? Então, se vocês colocarem um desses aí, vocês estariam acertando, porque se a planta está aqui, ela está robusta, ela está aqui bem nutrida, ela tem todos esses nutrientes. Tá? Se vocês, por exemplo, eu vou colocar só NPK na minha planta, não é o ideal, porque a planta ela não vai comer só isso, ela precisa dos outros micronutrientes. Aonde está esses outros micronutrientes? Está geralmente nessa matéria orgânica aí, ó, que está caindo, que são essas folhas, essas raízes, tá? E aí, quando ela cai, ela acaba deixando disponível, né, para a raiz aqui, ó, esses nutrientes, ó, e aí a raiz vai comer, ó, e vai levar através dos tubozinhos, né, que fala de xilema, floema, né, dentro da planta, vocês vão estudar lá em biologia, né, e aí ela vai se distribuir aí para as folhas e tudo. E aí a chuva, a água, ela também, a gente pode dar nutriente, né, através para a folha, né, ela pode comer também nutriente através da folha, só que em menor quantidade, ela precisa, digamos, para se hidratar. Porque a folha, se vocês perceberem, ela é meio lisa, né? A água cai, ela desliza. Se a gente colocar nutriente, vai cair lá, deslizar, não vai ficar lá, né? Mas ela tem um processo também de comer, digamos assim, de forma geral, né, que a gente fala, e ter se alimentando, tá? Então, a água e nutriente, ela sobe, né, não pelas folhas, mas pelo xilema e floema, né, que é um tubinho, né, dentro do caule, e vai ser redistribuído, né? E aí também a luz, né, ela também faz que a luz se transforme em fotossíntese e a planta come também, ela insere dentro dela essa energia, né, esse açúcar, digamos assim, e ela se mantém, tá? Então, por isso também que ela precisa do sol. É igual a gente, nós, né, a gente precisa pegar sol para adquirir que tipo de vitamina? Eu vou lá, eu como bastante ovo, eu tomo suco, eu como fruta, leite, né, iogurte, ele favorece a vitamina D. Mas se eu não pegar sol, é como se estivesse parado lá aquilo, ele não vai se distribuir, ele não vai, digamos, se desenvolver.
porque precisa do sol para ele dar aquela acelerada lá no metabolismo e a gente absorver. A mesma coisa a planta, ela precisa desse metabolismo para ela se desenvolver. São raras as culturas que não precisam de sol, ou que precisam de pouco sol, né? Então, esse desenho aqui, ele é interessante. E aí, se eu olhar pelo lado ambiental, uma coisa que é importante a gente fazer essa comparação é com, por exemplo, o desmatamento, com a retirada, né, da vegetação. Imagina que a gente tira essa árvore aqui, o que vai acontecer? Esse solo vai ficar desprotegido, primeiro processo, né, e aí vai chover, vai cair água, aí vai sofrer o processo chamado aqui de lixiviação. Vai levar lá o solo, vai levar o nutriente tudinho para longe daquela região. Aí provavelmente o solo vai sofrer um impacto, e aí ele vai ficar degradado, vai ficar desértico, porque ele não tem como manter. Quem vai segurar lá o nutriente, a matéria orgânica naquele espaço, né, seriam as árvores. Tá? Pode ser uma árvore maior, pode ser a vegetação rasteira, pode ser uma gramínea, né, mas se não tiver, ela não tem como segurar. E aí quem arrasta isso, que carrega isso para longe, é o processo de lixiviação. Aí ele dá um exemplo aqui, né? E aí não é só isso, tem outros processos também, né? Por exemplo, se o solo estiver muito aberto, a chuva cai com muita força, ela arrasta, e aí alguns nutrientes, eles são levados junto. Porque tem nutrientes, por exemplo, o potássio, até mesmo o nitrogênio, eles são muito fracos, digamos assim. E são voláteis, eles são rapidamente arrastados. Então, eles, por natureza, eles já são facilmente móveis, né? Então, eles já ficam longe. Se chover e não tiver proteção, ele vai arrastar mais rápido ainda, vai lixiviar mais rápido. Diferente do fósforo, né? Que ele fica naquele local mais tempo. Tá? Então, essa importância ambiental ela é fundamental, tá? Não só para o processo da produção de comida, né, de alimento, mas também para o processo ambiental, né, para que não sofra processo de erosão e outras coisas que a gente vai ver lá na frente. Estou adiantando aqui, né? E aqui, essa imagem aqui de baixo, gente, ela está significando a seguinte coisa: se ficar indo embora lá o potássio, chovendo muito, sofrer o processo de lixiviação, não vai favorecer agregados, né? Por exemplo, quando o potássio ele se liga, digamos, ao alumínio ou ao magnésio, aquele solo fica mais forte, ele fica mais, digamos, ele pode fornecer um nutriente maior para a planta, com mais capacidade, que a gente fala de catiônica ou aniônica. Ou seja, ele fica mais resistente se for lixiviado aí o potássio, o cálcio ou o nitrogênio. Porque ele tem que sofrer uma fusão, digamos assim, com esses outros nutrientes para eles poderem acordarem e suprirem a planta e manterem ela lá segura. Digamos, ele vai segurar lá, o alumínio vai segurar lá o potássio com mais tempo e aí essa comida vai ficar mais disponível lá para a planta. Se não tiver, por exemplo, o cálcio, o a nitrogênio, magnésio, isso daí tem o risco de ir embora é mais rápido. Tá? A gente não vai entrar muito nesses detalhes, só para a gente ter uma ideiazinha, né? Só para a gente ver que o nosso foco aqui, digamos, é tirar a vegetação, desmatar, né? E aí o solo vai ficar muito mais frágil ainda, tá? E quem quiser mais informação desse processo de troca catiônica, vocês me podem convidar, ou a gente pode dar uma aula extra aí a gente entende melhor um pouquinho, porque é fundamental para a gente fazer análise de solo, recomendação, né? E aí, uma coisa importante, interessante, né, é fazer essa interpretação desse solo, né? Porque a gente não vai enxergar um problema só olhando, né, de repente. A folha da planta está amarelinha, essa planta tá com cochonilha, está com uma doença, e aí, de repente, a gente não tem essa capacidade, né, de dar esse diagnóstico. A gente precisa de uma análise, né, para a gente poder interpretar realmente se aquilo está acontecendo ou não. E aí, geralmente, essas análises, que tem análise física, né, dos produtos físicos, por exemplo, qual é o tamanho do grão lá daquele solo, né, que a gente falou lá, silt, areia, né, os químicos, né, qual é o nutriente que tem lá, nitrogênio, carbono, nitrogênio não, nitrogênio é uma situação separada, carbono, magnésio, cálcio, cloro, sódio, né? Então, na análise, a gente já vai dizer a quantidade que tem.
E através dessa quantidade que tem, a gente vai saber a quantidade que falta. Já tem manuais, né, que já diz direitinho como é que faz isso. Essas análises agora, atualmente, né, eu estou fazendo uma pesquisa lá na Ilha-Cumbu, eu estou fazendo a análise do solo lá de algumas propriedades. Aí a UFRA não está podendo fazer, eu pesquisei aqui no Pará e o preço estava quase R$ 200 da análise. Essa análise completa, né? Física e química, biológica não. E aí eu mandei lá para Goiás, e aí eu estou pagando R$ 100 na análise do solo. Então não está tão baratinho, né? Então é um valor significativo, né? Porque tem que ver se eu vou pagar essa análise, vou pagar o adubo e eu vou ver no final se vai dar produção para pagar isso também, né? Porque eu tenho que ter uma alta produtividade para mim pagar esses custos, tá? Então ele acaba sendo caro, né? Realmente. A Embrapa, muitas das vezes, ela faz gratuita para agricultor familiar, mas a demanda dela é muito grande. Acaba não atendendo. E quando ela atende, ela dá um ano depois. Aí não interessa para o agricultor, né? Como é que eu vou pegar uma análise agora? Eu mesmo estou precisando agora, porque eu preciso fazer os plantios, né? Eu tenho que saber lá quanto eu vou precisar. E aí, o ideal é esse, fazer análise, tá, gente? A gente saber todo o aspecto direitinho, morfológico da planta, dos nutrientes, do solo que tem lá, né? Isso daí é a análise do solo, tá? Eu posso fazer análise da folha, aí é a análise foliar, que também vai dizer, né, a quantidade de nutrientes da planta. É o valor mais caro ainda, e são poucos laboratórios no Brasil que faz. Então, essa interpretação, ela vai me dar essa análise, né? Ela vai me dar essa condição de eu avaliar aquela área e dizer se ela está potencial, né? E ver qual a alimentação dela, se ela precisa de nutrientes, se ela precisa de adubação, se aquele local realmente é viável fazer aquele cultivo, tá? Então, ele vai nos ajudar digamos, a pensar em alta produtividade. Digamos assim, o cultivo que vocês fizeram lá no vasinho, eu dei lá uma receitinha lá da Embrapa, né, para vocês colocarem nutriente, né, num vaso. Agora, imaginamos plantar lá 1 hectare de milho, não sei quantos de soja, né, então, essa análise aí sim, ela é significativa, porque 1 hectare que tem uma produtividade que aumente, digamos, 10 ou 20% naquele espaço, pode significar um grande ganho para o agricultor, o produtor, né, como um todo aí, essa análise do solo. E também vai favorecer a construção civil, né? Então tem que fazer a análise, ou seja, para saber a força desse solo, para saber o tamanho dele, se ele é arenoso, se é argiloso, para poder fazer a fundação. Então, na construção civil é fundamental e quase que obrigatório, né, fazer essa análise, né, para poder pensar aí no processo construtivo, tá? E também essa questão ambiental, né, que a gente está mais, digamos, focado nela, né, que também essa análise vai favorecer se aquele ambiente está em processo erosivo, se aquele ambiente tá com um composto lá químico diferente, se sofrer um processo lá de poluição, né? Então a gente pode também, com a análise, né, identificar aí algo diferente. Que eu falei, nós temos lá os nutrientes, os 17 nutrientes lá essenciais para a planta. Imagine que lá nós encontremos lá mercúrio, chumbo. Então isso não é um nutriente para a planta. Ele já é um material tóxico, né? Então, ou tem excesso de alumínio, por exemplo, né? Aí, o que foi excesso de adubo, excesso disso? Então, são respostas que a gente pode ter aí na análise do solo para diferentes questões, tá? Quando eu falo no solo, também vocês podem até pensar na análise da folha, tá? Na análise foliar, que também é uma outra análise que se faz, né? Já faz naquela planta, né? A planta, ela se ela está nutrida, vai aparecer nas análises foliar, principalmente, né? Até melhor que no solo, né? Porque a planta não vai comer aquela comida, né? Naquela planta, ela já tem lá o diagnóstico do seu nutriente. Aí tem umas metodologias, né, para se fazer a coleta para mandar para o laboratório, que eu acho que a gente não vai ter discussão na análise foliar, é só no solo, tá?
Eu acho que eu fiz uma troca aqui. Eu vou tentar pegar a ordem aqui, tá, gente? Que eu fiz uma confusãozinha aqui. Essa aqui era o slide primeiro, tá? Eu vou ajeitar essa apresentação, tá? Então, para a gente fazer essa interpretação, essa análise do solo, a gente tem que fazer a coleta dela, né? Tem que tirar um pedaço lá, uma amostragem, que tem as metodologias certinho da Embrapa, das universidades, tem muito manual, que dá a metodologia certinho dessa coleta, tá? É uma prática que a gente ia fazer, a gente pode fazer ainda no retorno, né? Mas não tem muito mistério. Na própria apresentação aqui pode ser que a gente já entenda o processo, que é bem simples. Existem os manuais, né, de orientação só para coleta do solo, existem várias coisas. Eu trouxe aqui só uma imagem, né, por exemplo, de um agricultor, que foi uma prática que eu fiz lá no Ilha, né, eu fiz a coleta, eu usei lá um facão, que eu não tinha lá uma boca de lobo, nem um equipamento profissional, né, eu fiz na rusticidade, digamos assim, mas aí tem vários equipamentos que favorecem essa coleta. Geralmente o pessoal coleta aqui com uma boca de lobo, né, porque a gente tem que tirar o perfil do solo, tá? A gente não pode tirar lá aquele solo lá no fundo, da superfície para dentro, né? Ou seja, de zero, que é a superfície, até, digamos, 20 centímetros ou até 40 centímetros, que a gente vai explicar depois essa diferença. Então, a gente pode imaginar, né, que a vida do solo, ela está naqueles 40 centímetros, digamos assim. A vida que eu falo é aonde a raiz vai penetrar e vai puxar comida, né? Pode ser que ela vá mais profundo, né? Mas a quantidade de nutriente, ela está aí nesse 0 a 20 centímetros. Tá? Então, a gente pode até tirar de 20 a 40, mas já é para uma cultura maior, né? Que a gente fala de uma essência florestal, uma frutífera, né? Uma perene, aí a gente precisa dessa profundidade, tá? Então, eu vou tentar ver se eu consigo me encontrar na ordem aqui, tá? Deu essa confusãozinha aqui. 4, 3, 2, ó. Então, tem um aqui, não sei por onde, se eu deletei um. Tá? Então, aqui, 2. Então, quantidade de terra, né, de solo que a gente precisa mandar para o laboratório. Aqui ele recomenda 500 gramas, né, meio quilo. Mas lá no laboratório que eu mandei lá para Goiás, eles pediram apenas 200 gramas. Tá? Então, para mim até ajudou, porque eu tive que mandar por Sedex, pelo correio, né, e aí o valor foi até caro. Né, porque eu mandei várias amostras, e então acabou dando um peso maior e saiu caro. E numa área, geralmente, de 1 hectare, né, que seria 100 metros por 100 metros, a gente tira 20 pedacinhos de terra, 20 pedaços de 200 gramas ou meio quilo, que a gente chama de subamostra. A gente vai misturar essa todinha, essas 20 subamostras, vai misturar e tirar uma amostra só, de uma região que a gente fala de 1 hectare, tá? Foi o que eu fiz lá nessa coleta do solo. Se eu pudesse ter essa oportunidade, porque eu também tenho que medir a área lá, tem que olhar o perfil, que a gente vai falar mais na frente. E aí, quando eu selecionei, eu coletei os 20 pedacinhos de terra, né, as 20 que a gente fala de subamostra, misturei tudinho, tirei pau tudinho, e aí transformei essas 200 gramas que eu mandei para o laboratório fazer análise. Ou seja, eu tentei pegar uma área bem representativa, misturei bem, para me ter aquela análise já de toda aquela região para mim saber o resultado. Eles até mandaram para mim a análise do solo. Hoje a gente vai falar só sobre essa coleta, mas numa outra aula eu já mostro para vocês esse resultado, tá? É um resultado recente, eu tenho outros também, mas esse também é recente. Só para a gente ver aqueles nutrientes que eu falei, né? Quais são os nutrientes físico, químico, biológico que eu pedi para fazer, tá? Aqui, então, gente, os manuais, né? E a literatura, ela sugere que para plantio de culturas anuais, ou seja, aquela cultura que a gente vai plantar e colher em um ano, praticamente, que seria arroz, feijão, milho, e aí a gente pode até colocar as olerictos junto aqui, tá? Aí eu posso fazer análise, fazer a coleta desse solo de 0 a 20 centímetros. Ou seja, é como se fosse uma espessura, tamanho de uma caneta, mais ou menos. Um pouco mais, ou seja, eu tenho que tirar
um talho aqui. Eu não trouxe para vocês esse talho, né? Na prática, a gente tem que fazer essa prática porque a gente tem que tirar um perfil de cima para baixo, tá? Um pedaço assim do lado e depois ir juntando até fazer uma única coleta para mandar para o solo. Essa é a metodologia correta, tá? E no caso, se eu quiser fazer para culturas perenes, né? O que é uma cultura perene? Aquela que vai ficar muito tempo lá plantada. Vai ficar lá de 5 anos para frente lá. Por exemplo, açaí. Acho que a gente colhe até 10 anos. 10 ou mais anos, né? Eu posso cortar e substituir. Ela fica muito tempo lá. A banana também, ela fica muito tempo. A gente colhe a banana e já vai nascendo outro broto lá, já vai se transformando. Então, ela é uma cultura perene. As essências florestais, as árvores, o cedro, o jatobá, a andiroba também são perenes, né? Então, eles recomendam também eu tirar de 0 a 20 centímetros, né? O ideal é de 20 a 40, aqui faltou um zero, tá? Não é 4. Aí eles recomendam, porque quando a cultura já está lá, né? O açaí já está lá, né? Foi o que eu tirei de 0 a 20. E já está lá o açaí, não vou plantar ele. Aí eu tirei de 0 a 20, tá? Porque aí eu quero saber quanto tem lá de nutrientes para mim poder fazer adubação, se for o caso. E aí, se eu vou ainda planejar, se eu vou fazer lá o meu SAF, meu sistema florestal, se eu vou plantar as culturas, aí o ideal é fazer coleta de 0 a 20 e de 20 a 40, tá? Que aí ele já vai te dizer lá num perfil mais profundo quanto tem de nutriente. E para pastagem, né? Para plantar capim, para plantar braquiária, capim-elefante e outros, ele também aí recomenda de 0 a 20, tá? Então, na literatura já está dizendo, né, a cultura e aí qual é o perfil que eu tenho que fazer essa coleta, tá? Então, já está definida a metodologia, tá? Então, o laboratório ele já até manda para ti uma recomendação, por exemplo, lá do laboratório, no chamado Terra, lá de Goiás, eles mandaram um manualzinho para mim. Uma folheta, né, dizendo qual era a profundidade que eu tinha que eu tinha que tirar, e quantas amostras, que seria 20, e é, eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Se fizer alguma dúvida, a gente pergunta, tá? Aqui a profundidade, né? Seria o 3. Aqui é o mesmo nesse aqui, tá? Vou tirar aqui o 3 esse aqui, tá? O 4 aí ele só recomenda, reforça-se esse slide 4 aqui, gente, isso que eu falei lá, né? Por exemplo, a gente tem que ter o saquinho, claro, né? Para colocar o solo dentro, já que ela amostra final. Geralmente o laboratório tem um saquinho, mas no meu caso eu não tinha como ter o saquinho, né? Porque era lá em Goiás. Eu coloquei dentro do saco de 2 quilos mesmo, amarrei direitinho e mandei. Limpinho, né? Tem que tá tudo higienizado lá para não ter nenhum risco de contaminação, tá? Então a coleta ela tem esse cuidado. Tem que ver lá o saquinho bem higienizado, o balde onde a gente vai colocar junto lá, né? Um balde, uma vasilha qualquer lá. Geralmente o recomendado é que seja de PVC, para a gente fazer a mistura, né? Para tirar uma única coleta, né? Então isso é importante. O trado, a pá, o enxada, o terçado. O equipamento que a gente tiver lá também tem que estar limpinho, não pode estar ferrujado, tem que estar lavado, justamente para não ter nenhum resíduo, para não ter um risco, né, de contaminação. No caso, o açaí, né, geralmente eles recomendam a gente tirar a amostra assim na copa das árvores, né, a gente vê a direção da copa da árvore, as folhas, né, e tira lá esse solo. Não pode ser no tronco, né, nem muito longe lá do tronco da árvore, né? Tem que ser ali num círculo ali. Eu até criei lá uma metodologia, eu medi 15 centímetros, não, 1,5 m, né, do tronco da árvore e fiz a coleta, tá? Que a gente fala de linha, né, entre as culturas, ou até mesmo mais próximo que a entrelinha. Aí a imagem está dizendo, né, que tem que limpar, tirar o pau, tirar folha, tirar raiz. A gente só tem que mandar a terra mesmo, tá? Não adianta mandar pedaço de raiz, pedaço de folha, que eles vão tirar tudinho, porque esse solo vai ser peneirado numa peneira, né? Aí ele vai ser torrado para depois ir pro laboratório. Quando ele vai ser torrado, vai ser aquecido, aí vai queimar, né? A matéria orgânica todinha. Então ele não quer
não adianta mandar esses materiais pedra, tudinho, que isso daí só vai atrapalhar a amostra, tá? Então, a gente tem que limpar bem para mandar direitinho, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Vocês estão entendendo? E aí, o ideal é de ter essa prática, né? A gente ia suar um pouquinho, mas a gente pegando na prática, a gente tem, digamos, aquele conhecimento fica melhor na cabeça, né? E aí, alguns equipamentos, né, profissional que tem trado, né? A gente já só faz colocar o trado, tem uns que até é elétrico, aí ele já vai trazer a terra já do perfil certinho, né? A gente não vai ter trabalho nenhum. Agora, se for fazer como eu fiz, né, no facão, dá um trabalhinho, né? É o que a gente vai fazer, que a gente não tem esses equipamentos, né? Mais que a gente tem o balde, né? Tem lá uma sacolinha e de repente a gente pode ter uma boca de lobo, né? Ou o facão mesmo, tá? Para a gente fazer essa coleta. Aí se a gente for fazer coleta lá por exemplo, de 10 propriedades, né? Que a gente vai coletar 1 hectare, se for 2 hectares, a gente vai ter que coletar 40. Se for 3, 60, né? Porque tem que ser bastante subamostra para poder representar aquela região mesmo, né? Porque de repente num pedacinho pode ser diferente. Então tem que ser bastante subamostra para gerar uma coleta. Aqui é aquele material, né, que tem. Aí também eu levei uma trena, porque eu medi, né, onde eu ia tirar. Eu estava com uma enxada, mas não deu muito certo para a gente fazer essa coleta, tá? E aí, uma situação importante, gente, como eu estou falando hectare, só que essa seleção desse hectare, ela tem que ser bem representativa, tá? Por exemplo, eu tenho que coletar um solo de uma área, digamos, se é plano, eu tenho que coletar aquelas amostras daquela área plana. Se for ondulado, daquela área ondulada. Se for uma área de pastagem, uma área de algum cultivo, eu tenho que também fazer coleta separada. Porque, por exemplo, o que tiver lá para trás de capoeira, de pastagem, eu tenho que colocar no meu relatório, porque pode interferir lá no resultado. Tá? E também se esse solo está encharcado, se esse solo está arenoso, está argiloso, eu tenho que separar esse talhão, esse pedaço, né? Como tem a imagem aqui, ó, digamos, amarelo, esse mais coralzinho aqui, são áreas diferentes, né? Então eu tenho que coletar apenas nesse tipo de solo, nesse tipo de situação, justamente para mim ter uma certeza da minha coleta, tá? Porque, por exemplo, se o solo for arenoso e argiloso na mesma região, pode ser que interfira o resultado. Hoje ainda, se nós dermos tempo, eu vou dizer o que é esse solo arenoso e argiloso, tá? Alguns termos aqui eu não vou explicar aí na frente. Relevo, morro, plano, isso a gente ainda vai dar uma outra aula de relevo, aí eu vou mostrar essas diferenças. Mas, de forma geral, a coleta ela tem que ser selecionada de acordo com esse talhão, com essa parte semelhante dela, para justamente não interferir nesse resultado, tá? Aqui nós estamos vendo três áreas, é uma área de morro, uma área, digamos, de baixão, uma área, de repente, encharcada, uma área aqui de encosta. A gente vai dizer esse termo lá na frente, é só agora adiantando, tá? Então, não se preocupe se ficar uma lacuna aqui que a gente vai tentar tirar lá na frente. Mas é claro, se vocês quiserem já tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, a gente já vai reforçando aqui. Vocês estão vendo esse slide, eu já trouxe informações mais detalhadas de outras informações que a gente vimos lá atrás. Opa. E aqui alguns cuidados de forma geral da coleta de solo, né? Quando nós tivermos a oportunidade de fazer essa coleta, vocês vão ver que é simples. O ideal é a gente pegar uma realidade de uma propriedade, digamos uma região de Aceisal, numa ilha, né? Minha vontade de repente levar vocês lá, ia medir lá 1 hectare, ia selecionar, ia olhar o solo, ia ver alguma característica dele, e aí ia fazer essa coleta. E essa coleta, gente, ela tem que ser feita de forma zigue-zague, de forma que a gente atinja o máximo de região possível. Não pode ser um do lado do outro, as 20 coletas. Elas têm que ser ao longo desse 1 hectare, desses 100 metros por 100 metros. Aí a gente fala que é forma de zigue-zague, ou seja, a gente vai meio que aleatório lá, tirar lá na beira, no meio, no lado, né? De forma que a gente represente bem a região.
E aí também atentar para não ser uma coleta próximo da casa, próximo lá ao galinheiro, a um banheiro, a um curral, porque os resíduos vão atrapalhar o resultado. Pode dar um resultado que não tenha nada a ver lá com o que a gente quer, né? Tem que tomar muito cuidado lá com o local onde a gente vai fazer a coleta. Orientar lá o agricultor que ele não pode tirar próximo a essas regiões. Ou uma região de queimada, né, recente. Aí isso aí vai interferir o resultado. E aí aquilo que eu falei, antes da coleta fazer esse mapa, né, de localização, ideal era fazer uma mapinha, esse vão aprender de processamento, né, a fazer uma mapinha onde foi feita essa coleta. Aí vocês vão ter um histórico daquela região, que é importante, né? Porque geralmente a recomendação é a cada 3 anos fazer uma nova adubação. Mas a gente só pode saber disso e fazer as análises, né? Fazer um acompanhamento, ter um banco de dados para acompanhar. Então, lembrar de tirar essa amostra aí de meio quilo, né? Ou 200 gramas, e depois formar uma e colocar num saco bonitinho lá, bem condicionado, certinho, para mandar para o laboratório. Para poder ter essa realidade da coleta, ok? Então, de forma geral, essa é a questão da coleta, só para a gente ter uma ideia, tá, gente? Se a gente tiver oportunidade, a gente vai falando mais e a gente vai esclarecendo melhor aí, porque a coleta do solo é a chave para entender o solo, tá? A gente não vai entender o solo se a gente estiver olhando. A questão do vaso, do cultivo em pequeno espaço, a gente está meio que visualizando, a gente não sabe realmente o nutriente. Eu dei aquela receitinha lá, né? Mas a gente não sabe da onde vocês estão tirando a terra, né? A um volume maior. Né? Então pode ser que isso esteja prejudicando ou tenha dado algum problema no cultivo que vocês fizeram. Mas como é só um pouquinho, né? Não dá para a gente pagar uma análise pagando R$ 100. Tem alguns kits, né, de solo portátil, que aí ele dá alguns parâmetros, né? Às vezes não dá a leitura ideal, né? Não dá o parâmetro ideal para a gente saber realmente fazer a recomendação. É claro, existem aplicativos aí que esse daí é bem avançado, né? Para a gente poder dar recomendação aí de acordo com a análise. E aí, esse solo também já apresenta diversas características, né? Eu trouxe algumas, né? Eu falei argiloso lá, eu falei argiloso e o outro lá, não lembrei agora. Mas aí a gente vai falar algumas aqui para te dar uma compreendida melhor no solo, porque algumas características a gente já pode acompanhar no dia a dia. Por exemplo, a porosidade está relacionada, gente, ao solo que a gente fala de aerado, ou seja, aquele solo que vai ter fluxo de oxigênio dentro dele. Se o solo for mais compactado, né, ele não tem muito poros, não tem muito buraquinho. Então, isso não favorece esse solo. Tá? Então, essa porosidade, esses buraquinhos, ele vai favorecer, porque vai entrar ar, vai ficar espaço para ficar entrando água, o nutriente fluir, né? Então, a gente fala de solo poroso, solo que é mais leve, né? É mais fofinho, digamos assim. Então, a textura, né? O tamanho do grão, quando ele é mais grosso, né? Isso significa dizer que ele não consegue ficar muito juntinho, né? Aí, é claro, aí ele fica melhor para ter infiltração. Esse solo, que é essa textura mais grossa, ele é um solo chamado de arenoso. Né? A areia, né? Se a gente pensar na areia da praia, a gente consegue até ver os grãozinhos dela. Então, ela é um solo arenoso, porque a partícula, o grãozinho é maior. Tá? Então, ele não vai ficar muito juntinho, né? Então, vai favorecer aí a infiltração da água. Se essa partícula for muito fina, muito pequenina, digamos, se a gente pensar numa lama, né? O grão dela é muito pequenino. Então, significa dizer que ela tem mais dificuldade de entrar água. Então, com isso, a velocidade de infiltração de água, de nutriente é menor. Vocês podem perceber, se vocês pegarem um pouco de lama, deixar um tempo assim no espaço, aquele solo ele vai ficar durão, vai até rachar, né? Então, isso daí acaba não sendo um solo ideal para cultivo, né? Para algum tipo de. Até mesmo para construção civil, né? Porque o solo, ele estando muito frágil, ele não é bom, tá? Então ele tem que ter uma força, um potencial bem resistente para poder aguentar a construção. E no caso do solo, da cultura, quanto esse solo for mais arenoso,
Ele é melhor para a planta, tá? Do que o argiloso. Agora, é claro que não depende só disso. Depende também da matéria orgânica. Então, aí vocês podem pensar, a matéria orgânica, ela é arenosa ou é argilosa? E vocês que já pegaram ela na terra lá, mais ou menos, o que, é que vocês acham que é? A matéria orgânica, aquele solo preto, aquele solo que a gente faz de resto de Argiloso. folha, argilosa? Mas alguém pode confirmar aí com o nosso colega? Olha, pense num solo de matéria orgânica. Pense que ele está mais fofinho, né? Esse solo orgânico, quando a gente pega, quando ele já está bonitinho, já está pronto. Eu fiz um aqui em casa. Ele, logo quando ele começou a se decompor, né? Aquele até as fezes de galinha, ele ficou, parece uma lama. Aí depois ele foi ficando fofinho, cheiroso, ele ficou horrível. Nos primeiros, acho que 20 dias. Aí depois ele foi ficando mais fofinho, né? Aí apareceu até minhoquinha, aí ficou mais fácil de furar. Então, quando ele ficou mais fofinho, significa que esse solo ficou o quê? Arenoso, ó. Porque se ele ficasse compactado, aí ele ia ficar argiloso. É claro que depende do material, né? Ele vai ficar arenoso ou argiloso, mas geralmente ele fica arenoso, tá? Ele fica mais fofinho, fica mais poroso, fica mais bom para cultivo, né? Porque a raiz consegue penetrar com mais facilidade. Então, só ajuda, tá? Então, se cair na prova, característica do solo, do solo orgânico, né? Ele é um solo arenoso, tá? E aí, essa característica do solo arenoso é isso, né? Ele fica mais, o grânulo dele é maior, a gente pode comparar aí com areia da praia, não quer dizer que, por ele ser arenoso, ele é bom para cultivo, para cultura, né? O que vai ser bom para cultivo, para cultura? Se ele tem nutriente, né? Se ele tem matéria orgânica. A gente está falando apenas em característica, né? Por exemplo, eu quero deixar o meu solo mais poroso, mais arenoso, eu posso misturar com a areia, com essa areia aqui, e não com lama. Se eu pegar aquela lama, né, aquele solo mais compacto, não vai ser ideal, porque vai ficar compactado, né, e vai ficar duro. Não é bom. Então eu tenho que pegar areia. Tem algumas receitas que ele diz, olha, pega lá 1/3 de areia e mistura lá com matéria orgânica e tal. A areia, se ela é pobre, não tem nutriente, né? Mas ela tem o grãozinho dela maiorzinho, né? Então ela vai deixar lá uns buraquinhos, ela vai ficar um espaçozinho que vai filtrar água, que vai compactar, tá? É claro, lembrando, nutriente, comida, né? Quando eu vou plantar, né? Se eu pegar só areia e plantar, não vai vingar nada, né? Não tem lá os nutrientes, né? Então, a característica do arenoso é aquele que contém mais areia na sua composição. Por que mais areia? Tem areia, tem pedra, né? Silt e areia, né? Na verdade, pedra, areia e silt. Então, a areia está relacionada ao tamanho do grânulo, tá? Alguém se lembra ainda quando é o grânulo de areia, mais ou menos o diâmetro? E se eu pensar nessa característica argilosa, né? Que seria, né, onde o silt prevalece, né, porque o grânulo é menor, ele está dizendo aqui que é constituído de mais de 30% de argila, ou seja, desse grânulo bem pequenino. Por isso que ele acaba sendo argiloso, porque é como tem aqui, ó. Essa imagem ela tem mais lama, digamos assim, se a gente pensar, né, do que a própria areia, porque ela está meio com o tamanho do grânulo dela, né, da areinha lá, ele é muito pequenino, tá? Então, ela tem muita argila, ou seja, esse tamanho é bem menor do que a areia. Ela está mais para silt, né, que é menor ainda. Então, as partículas são finas, aí, como ela é fininha, né, vai infiltrar pouca água, vai ser menos permeável, e aí, com isso, também pode prejudicar a fertilidade, né, porque não está infiltrando, né, então aí ela pode ter esse prejuízo.
E aí ela fica encharcada porque ela, digamos, aquela água fica lá florando, né? Ela vai escorrer, ela não vai filtrar. Então aí pode ser não ser tão bom, tá? É o argiloso, né? Eu acho que está repetindo aqui. Não, argiloso, teve uma confusão aqui. É o mesmo, né, gente? Porque eu não apaguei esse outro slide. Eu vou eliminar esse aqui, vou deixar esse aqui, tá? Então é a mesma situação, né? Só que aí eu trouxe duas imagens aqui, que, por exemplo, aquilo que eu falei, né? Nós temos lá um solo com mais argila, mais fino, e aí se ele não tiver lá sendo irrigado com água, ele acaba sofrendo essas rachaduras, porque ele fica duro e fica compacto, né? E aí não é bom. Quer dizer, a rachadura em si é bom, né? Porque vai infiltrar, mas aí é uma característica que acontece, né, nesse solo, né? De repente ele pode ficar mais frágil, tá? E aí não ser tão interessante, digamos, para a construção civil. É o mesmo slide desse aqui, tá? Eu vou deletar um e deixar outro. Opa. E aí o solo mais arenoso, aqui eu acho que outra confusão, gente. Aqui, deixa eu ligar aqui a minha bateria. Aí no caso aqui, gente, é a característica que eu estava me referindo do solo arenoso, tá? Que ela tem uma característica similar à matéria orgânica, né? Que a gente falou, que seria aquela terra mais roxa, né? Aquela terra que, digamos, tem mais ferro, né? Que ela tem uma quantidade de nutrientes que favorece algumas culturas, né? Principalmente algodão, laranja, em regiões sul, sudeste, acaba tendo uma quantidade maior desse solo, e aí essas culturas elas são bem beneficiadas, né? Porque elas são favorecidas por esse tipo de cultivo, chamado de terra roxa. E aí o solo siltoso, né? Que é aquele solo com mais lama, né? Ele é mais compacto ainda, né? Aqui ele está até dando um exemplo, né? Que o diâmetro desse grânulo aqui ele é menor que 0,05 milímetro, né? Então ele é bem fininho, né? Então ele não favorece, né, a filtração de água. Por isso que a gente fala de solo siltoso, solo silt, porque ele é muito fininho, né? E não favorece a maioria das culturas, porque ele fica compactado muito rápido. E aí também eles sofrem processo de erosão mais rápido, porque são muito fininhos. E outros fatores aí que acaba não sendo tão ideal. E o solo umífero, que é essa terra preta, que é essa matéria orgânica que a gente está acostumado, né, que é um humo, né, principalmente quando ele é feito em processos que tem minhoca, né, que seria o verme composto. E aí essas minhocas vão comendo aí a matéria orgânica maior e aí elas vão, digamos, defecando. E esse material que elas defecam é o humus, é um material, digamos, riquíssimo em nutrientes. Ele passa por um processo biológico, né, dentro das minhocas. Pode ser minhoca, mas pode ser outros tipos de micro-organismo, né? E eles vão decompor mais rápido esse processo. E esse material que sobra, que é o humus, né, que é um material mífero rico em nutrientes, eles são ideal aí para qualquer tipo de cultivo, para adubação. Só que ele se torna um pouco mais caro, né, porque a produção dela é um pouco lenta, né, mas ele é o ideal aí, riquíssimo, né. Em algumas regiões, né, no Pará aqui também tem regiões onde tem essa terra mais ou menos mais específica, né, esse solo mais específico. A gente fala de terra preta, terra de índio, são as áreas riquíssimas para se fazer cultivo, tá? Porque elas sofreram o processo biológico através dos materiais decompositores, que pode ser a minhoca ou outros materiais também, né? E aí, como eu falei aqui, o humo é produzido pela minhoca, se for especificamente, né? Vocês podem fazer um minhocário na casa de vocês, né? Vocês podem, por exemplo, aí vocês têm lá a compostagem, né, o resto dos alimentos, e aí vocês querem que esse processo sofra uma degradação, digamos, mais rápida,
o material seja um material de melhor qualidade, aí vocês colocam minhoca. Aquela minhoca australiana, né? Porque ela consegue comer o alimento meio que in natura ainda, meio que verde, né? Aquela minhoca que a gente tem nos nossos quintais, ela não consegue comer o resto de vegetais. Então não adianta pegar aquela minhoca e colocar lá dentro do nosso composto, da nossa compostagem, que elas vão morrer. Tem que ser essa minhoca australiana, né? Aí, depois que compra um pouquinho, né? Aí vai ter o alimento dela, tudo direitinho lá naquele composto, né? Tem vários modelos aí de compostagem, né? Doméstica ou comercial dentro de uma horta, né? Que aí elas vão se reproduzindo. E aí você precisa adquirir só uma quantidade, e aí vocês podem estar produzindo a minhoca no próprio minhocário de vocês. Aí tendo aí um nutriente riquíssimo aí que não vai falhar, que não vai ter prejuízo nenhum para a cultura de vocês, né? Minha planta não foi para frente, tudo. É por causa do nutriente, por causa do substrato da terra que não era boa. Aí, se vocês tiverem lá a minhoca, por exemplo, ela vai acelerar o processo de decomposição e vai transformar esse material num material de excelente qualidade. O melhor, inclusive esse solo é caro, né, e de difícil aquisição devido a essa questão, né, de ter minhoca, de ela também ter que se adaptar àquela região, de ter todo aquele trato, que às vezes da formiga, e tem uma série de cuidadozinhos que a gente precisa ter. E geralmente, quando o solo está nessa cor bem escura, bem preta, é o solo ideal aí para a gente usar na agricultura. É o que sai desse humus aí, ó. A gente olha a imagem aqui, a gente pode até perceber o solo meio pretinho aqui, que é a fezes dela, né? Que é o esterco dela, né? E aí o solo umífero, ele possui cerca de 10% a mais de humus, né? Ou seja, é claro, né, que vai ter lá as fezes, né, da minhoca, né, e outros, e é um material riquíssimo, poroso, né, areado, ideal aí para qualquer cultivo. E aí tem o solo, digamos assim, um solo calcário, solo que possui, digamos, muito cálcio ou magnésio. Tem algumas regiões que elas são riquíssimas nesse material, já é um material natural, né? Então lá na região de Itaituba tem várias jazidas, que o calcário serve para várias coisas, além de corrigir o solo, né? Além de dar nutrientes para o solo, ele também serve para fazer cimento, né? É matéria-prima do cimento. Era o caso lá de Itaituba, né? Que é a chamada da Calpará, depois mudou diversos nomes, e é a matéria-prima para fazer o cimento. Na época, o cimento era na sal, só que agora essa empresa faliu, né? E agora a Poti está dominando, mas a matéria-prima do cimento é calcário, né? E tem regiões riquíssimas em calcário. O excesso dela acaba não sendo bom para a cultura, né? Por exemplo, eu mesmo visitei algumas propriedades ao redor dessa empresa. E os agricultores tinham um problema nas suas culturas, porque o solo tinha muito calcário, acabava não ajudando, que era excesso, ficava tóxico. E aí algumas culturas não iam para frente. A gente pode encontrar facilmente no mercado isso aí, né? Eu acredito que alguns alunos compraram, né, para fazer essa experiência. E aí aquela questão que a gente falou do solo lixiviado, né? Quando o solo tem seus nutrientes, até mesmo a, a, a terra mesmo, né, ela acaba sendo levada junto, não só o nutriente, né, mas o solo acaba assoreando o rio, lago, tudinho. E quando esse solo é levado, né, quando chove, né, então ele acaba arrastando nutriente, acaba arrastando terra, acaba sendo lixiviado. Esse lixiviado, ele tem um termo maior, porque, por exemplo, quando a água começa a infiltrar, ela também leva alguns nutrientes para o subsolo, ela arrasta, por exemplo, ela arrasta o potássio, ele é muito móvel, ela vai levando embora, infiltrando. Ela ajuda também a levar o fósforo devagarzinho por uma camada mais dentro do solo, né? Então, essa velocidade da água, esse processo de lixiviação, ele dita, né, por exemplo, a qualidade do solo, a quantidade de nutrientes que ele pode ter. A gente imagina um solo onde não tem árvore nenhuma, né? A gota da água, além de cair com muita força, ela vai cair em maior quantidade. Ela não vai ter árvore para impedir, né, a queda, né? E essa, quando ela cai com muita força, muita velocidade, ela acaba arrastando o que tem. Por isso que eu falo, leva nutrientes, leva até a terra, embora para outros locais. Ou seja, ela lixivia. E esse material, ele vai junto, por exemplo, para um rio,
para um lago que esteja próximo. Imagine que lá a pessoa esteja plantando soja ou milho, aí chove, não tem vegetação, né? Vai entrar lá água com tudo, vai levar, e aí esse nutriente, né, que eles usam muito na soja, no milho, em outra cultura, vai levar para dentro do rio, para dentro do lago. Ou seja, o lago vai ficar eutrofizado, vai ter muito nitrogênio. Ou seja, vai acabar prejudicando aí ambientalmente um rio, uma região, né? Então, por isso que a natureza, né, o, o ideal, né, e a forma que ela é constituída é com as árvores, né? Ela não é para se fazer casa, não é para se fazer pista, né? Porque está tirando tudo, né? E aí, isso daí, se ela estiver lá desprotegida, ela vai, com certeza, se comportar de uma maneira não tão boa, e aí vai trazer uma série de prejuízos. Ou seja, quando a gente estiver referindo ao processo de lixiviação, você já sabe que é aquele processo onde está arrastando, onde está infiltrando aquele nutriente, aquela terra, aquele solo para outra região, tá? Então, a gente fala de processo de lixiviação. Tem também um processo chamado de percolação, que seria a infiltração desse nutriente, ou seja, qualquer tipo de composto para o solo, subsolo, né? Vocês vão ver melhor esses termos aí lá em resíduos sólidos, aí vocês vão esclarecer melhor, tá? E aí, essas atividades do solo, ela traz diversas situações para a gente, né? A gente está focado na questão ambiental, nos problemas, na fertilidade, a gente sabe que se o solo ele não for bem manejado, bem protegido, bem conduzido, ele pode trazer diversas situações. Por exemplo, trazer diversos impactos, que a gente fala impactos ambientais negativos, que seria excesso de fertilizante químico no solo. Acabei de falar, né? O excesso desse material, ele vai. A planta não consegue absorver tudo. Ela acaba eliminando. Aí vai para onde? Para os rios, para os lagos, para o aquífero, de repente, né? E aí acaba não sendo tão ideal. Então, por isso tem que ter a quantidade exata recomendada. Com excesso de água também, gente, há um processo chamado de salinização. Ou seja, aquele solo recebendo muita água. Na água em si, ela já tem cloro nela, já tem sódio, sal, né? E aí, se ela tiver com excesso, aquele solo vai ficar salgado, vai ficar com excesso de sódio, de cloro naquele espaço, e aí vai ficar impróprio para o cultivo. As plantas, a maioria delas não tolera o sódio, que é sal, né? Que é o componente do sal, e nem cloro. E alumínio também, ela se torna tóxica, ela morre. Ela não desenvolve a raiz. Então, a irrigação tem que ser controlada também. A acidificação, aí tem uma série de situações, né? Que vai sofrer uma reação, né, com a atmosfera, e aí na atmosfera vai sofrer uma junção com a água, né, e essa água retorna, né, para o solo. E essa água retornando ácida, né, ou seja, com ácido sulfúrico, por exemplo, né, que é o mais usual, mais coisa que tem. Então, ácido sulfúrico é ácido. Então, se ele pegar num prédio, numa casa, em qualquer outro setor, até nas plantas, ele vai prejudicar. Porque a planta ela não tolera também acidez alta, né? Ela morre, ela não se desenvolve. E outras situações aí, erosão, né, desmatamento e outros também aí, se não for devidamente conduzido. Mas, no entanto, né, se a gente, digamos, tratar do solo, manejar adequadamente, usar os fertilizantes normais, recomendado, pode ajudar a cultura, né? Pode aumentar a produção, pode melhorar lá a aparência das frutas, por exemplo, o tamanho desse fruto, a quantidade desse fruto, né? Em um espaço menor, o uso por exemplo, fertilizantes orgânicos. A gente recomenda só orgânico aqui. Né? Mas a gente sabe que pode usar os químicos desde que devidamente recomendado, dentro da norma, dentro da técnica, dentro do manual de recomendação, que tem um manual. Se vocês quiserem, eu posso dar o manual para vocês dar uma olhadinha. E também, outro processo bem importante, que as pesquisas estão avançando agora bem, é em relação ao plantio, né? Plantio direto. Porque antes o pessoal revirava o solo, né, para plantar. Usava trator, revirava tudinho. Ficou comprovado que isso não é bom. O certo é a gente pegar, plantar direto, sem remover o solo. Enriquecer o solo com matéria orgânica e outras coisas, mas não remover. Tá? Mas a gente vai falar isso melhor em outro momento, para vocês entenderem melhor essa diferença de plantio indireto, que a gente fala de plantio
digamos assim, tradicional, ou plantio convencional, que é aquele onde o pessoal revirava a terra, fazia arado e tudo, e aí comprovou que isso não funciona, porque tu tá mexendo com a estrutura do solo, isso não é bom. O negócio é deixar o solo do jeito que ele tá lá, bonitinho, enriquecido com matéria orgânica, com palhada, que é o ideal, tá? E aqui as referências bibliográficas, né, e eu não tenho todas disponíveis aqui, tá, mas eu vou disponibilizar para vocês todo o material, inclusive eu vou pegar até mandar o manual recente que a UFRA fez agora de recomendação, só para te ter uma ideia, mas aí é claro, para a gente absorver esse conhecimento, vocês tinham que estudar a fertilidade do solo, estudar as culturas com mais profundidade, para entender melhor, né, como isso funciona, tá? Mas para a gente, para a questão ambiental, eu acho que esses conhecimentos aqui já são suficientes, porque aí vocês vão ter uma ideia já de como orientar o agricultor, né? Porque a gente não pode ir lá dizer, olha, não usa químico, a gente não pode falar isso. A gente tem que usar controlado e recomendado. Porque nós precisamos de comida, né? De nutriente. A planta também precisa. Porque se ela não ficar bem nutrida, aí sim ela não vai trazer produtividade, ela não vai aumentar a renda, né? O agricultor e a gente quer dinheiro, quer renda, né? Então a gente tem que orientar adequadamente. Agora, é claro, a gente não recomenda de forma nenhuma agrotóxicos defensivos, porque aí realmente o prejuízo é muito grande para a planta, para o solo e para a gente que vai comer. Em caso específico, numa doença, num caso que não tenha realmente solução, aí sim usa algum tipo de agroquímico, tá? Mas totalmente recomendado, de acordo com a bula, né, para justamente não trazer prejuízo para ambos os processos. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês conseguiram entender um pouquinho desse processo? A gente vai encerrar a gravação para não ficar tão longa, tá?